Olá, seja bem-vindo ao canal do GETAP no YouTube, o nosso grupo de estudo teológico e apoio ao professor. A paz do Senhor Jesus Cristo, estamos estudando o segundo trimestre das lições bíblicas de adultos da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Maravilhosa graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. Chegamos então à lição de número 13, a última desta série de estudos sobre a carta de Paulo aos Romanos, que teve como comentarista o pastor José Gonçalves. Para mim, constitui um grande privilégio concluir esta série de comentários, tendo você, caríssimo professor de várias partes do Brasil e fora dele, me dando a honra da sua companhia e incentivo também a prosseguir. Eu sou grato a Deus por sua vida e por sua dedicação ao ensino. A lição de hoje tem como título O Cultivo das Relações Interpessoais. Então, quando nós falamos dessa questão de relações interpessoais, fala do cuidado e do zelo que nós devemos ter com o nosso relacionamento com as pessoas. O apóstolo Paulo, ele teve o cuidado de viver bem com as pessoas, de tratar bem as pessoas, e ele nos leva a pensar também desta mesma forma. O textuário desta lição nos diz assim: ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Está em Romanos, capítulo de número 16, o versículo de número 17. Então o textuário, ele nos mostra que o propósito fundamental de Deus é levar o ser humano a render-lhe glória como seu Pai eterno, por meio de seu Filho amado Jesus Cristo, nosso Salvador. A verdade prática desta lição vai nos dizer assim: Deus deseja que os crentes alcançados pela graça cultivem relacionamentos saudáveis. Isso quer dizer que uma vez que nós fomos salvos por Cristo, para vivermos então em harmonia na família, na igreja e na sociedade. Isso é, ter relacionamentos saudáveis, vivermos bem onde quer que nós estejamos. A leitura bíblica em classe desta lição está em Romanos, capítulo de número 16, o versículo de número 1 ao versículo de número 16. A introdução ao comentário dessa lição vai nos dizer da seguinte forma, que por toda esta carta nós vemos que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, ele tratou de temas relacionados à fé cristã e nos proporcionou então, desta forma, um grande aprendizado de como construir e valorizar o convívio com as pessoas. Veja que o apóstolo Paulo reconhece a importância, então, das pessoas, e ele louva a Deus, e ele agradece a Deus por seus colaboradores em sua labuta na evangelização. O apóstolo Paulo reconhece, então, que ele estava realizando uma grande obra e que ele tinha grandes companheiros que estavam o ajudando nesse trabalho também. O primeiro tópico da nossa lição vai falar a respeito da importância das relações interpessoais. Está aí subdividido em 3 subtópicos. O primeiro diz valorizando pessoas e não coisas, o valor das mulheres e a irmandade e o companheirismo. Eu inicio dizendo que ninguém faz nada sozinho, nós precisamos sempre de alguém, nós precisamos de companheiros. E Jesus nos deixou esse exemplo, quando ele convidou 12 discípulos, e os capacitou para auxiliá-lo e darem seguimento também no trabalho que ele estava iniciando. Nós devemos ter o cuidado de viver bem, de maneira respeitosa com todos, e deixar amigos por todos os lugares onde nós passarmos ou vivermos.
deixarmos marcas impagáveis, inapagáveis, de bênçãos na vida das pessoas, deixar um legado, deixar portas abertas para um possível retorno. Então, a nossa boa vivência, a nossa convivência sendo boa onde nós estivermos, nós vamos deixar marcas boas nas pessoas, nos lugares onde nós passamos, deixamos grandes amizades e dessa forma vamos poder retornar para esse lugar quando nós quisermos. É tão complicado quando nós vemos pessoas que passam por um determinado lugar e eles não conseguem deixar nada de bom, não deixam marcas naquele lugar que o faz ser lembrado por boas coisas. Então nós vemos pessoas que não conseguem deixar esse legado e nós precisamos, viu, professores e professoras de escola bíblica dominical, deixar uma marca, que você possa deixar uma boa marca aí diante dos seus alunos, diante da igreja, que eles possam lembrar de você futuramente como uma pessoa que deixou um legado, um ensino para eles, que se esforçou em ensiná-los como um bom professor. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Então nós vemos aí na sequência que o apóstolo Paulo, ele vai falar da irmã Febe, que deixou uma grande marca, não somente na sua vida, mas também na vida da igreja onde ela servia. Ele vai dizer que essa mulher era uma mulher que deveria ser bem recebida onde ela chegasse, por causa do seu bom serviço, do seu testemunho, do seu amor, da sua dedicação às pessoas e ao reino. O comentarista, ele vai falar a respeito dos valores invertidos nos dias atuais, onde as pessoas dão mais valor ao título, ao cargo das pessoas, do que ao desempenho do serviço cristão. Infelizmente, é uma grande realidade. As pessoas dão mais valores às coisas do que às pessoas. As pessoas hoje são reconhecidas em muitos lugares por aquilo que elas têm e não por aquilo que elas são. E eu e você, professor, precisamos incutir isso na cabeça dos nossos alunos, ensiná-los que nós precisamos reconhecer e valorizar as pessoas por aquilo que elas são e não por aquilo que elas têm, por aquilo que ela conquistou. É bem verdade que isso tem um certo valor, mas que nós não podemos reconhecê-las e valorizá-las por aquilo que ela tem. O Evangelho, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos sim reconhecer as pessoas, assim como Paulo fez, por aquilo que as pessoas realmente são. Durante o primeiro século, especialmente, a igreja, ela reunia-se nas casas dos seus membros. Então veja bem, Priscila e Áquila eram amigos íntimos de Paulo, e durante o tempo que trabalharam juntos confeccionando tendas, nós vemos que Paulo trabalhou juntamente com eles, está aí registrado em Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 18, versículos 2 e 3. Priscila, ela era uma romana de classe nobre e casada com Áquila. Nós vemos que ambos eram cheios do Espírito Santo. Eles acolhiam uma igreja, um grupo de crentes em Cristo em sua casa, como também anteriormente tinham feito em Éfeso, está registrado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16 e o versículo 19. Nós vemos que isso aconteceu também na cidade de Corinto, está registrado lá em Atos, capítulo 18 e versículo de número 26. Então, veja que o apóstolo Paulo tinha ali um casal que estava junto com ele, dedicado à obra da evangelização, e Paulo tinha muito apreço, respeito e carinho por este casal. A igreja atual, ela tem muito a aprender com essa antiga e saudável estratégia missionária. Mas essa questão aí é uma outra história e você deve ter ouvido falar muito a respeito disso, e você também pode comentar um pouco aí na sua sala de escola bíblica dominical. Ao falar de Priscila e citar por nome outras mulheres, o apóstolo Paulo, ele está demonstrando que valorizava muito as mulheres que estavam desempenhando um trabalho juntamente com ele. Ele reconhecia o esforço, ele reconhecia o trabalho dessas mulheres e ele falava bem delas, ele divulgava o que elas
haviam feito e estavam fazendo em prol do reino e ajudando a ele como missionário. Então Paulo continua aí a sua saudação, mas agora ele vai destacar a comunidade. Ele fala nomes de pessoas que soa até estranho para nós, né? Nomes bem diferentes para nós hoje, mas eram nomes muito comuns para aquela época. Vale ressaltar que eram pessoas nobres, comuns, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas cultas, pessoas indoutas. Isso demonstra a universalidade do Evangelho e também demonstra, irmãos, caríssimos professores, a capacidade que o apóstolo Paulo tinha de extrair o melhor de cada pessoa, independente da sua classe social e independente do seu conhecimento também. O apóstolo Paulo tinha essa habilidade dada por Deus para conduzir essas pessoas e levá-las a ajudá-lo no seu trabalho missionário. Isso que falta muitas vezes para nós, esta habilidade de ter a condição de extrair o melhor de cada um que está ao nosso lado. Nós vemos que ele enfatiza o valor do companheirismo, a importância aí do amor fraterno entre os irmãos. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro, essa grande necessidade que hoje eu e você também precisamos estar atento a isso. É um grande valor nós valorizarmos os irmãos, os nossos amigos, aqueles da igreja, independente da sua classe social. A verdade é que a correria do dia a dia, as ocupações, as preocupações, muitas vezes nos faz chegar num culto e sair, às vezes nós esquecemos até de cumprimentar os nossos irmãos, mas o apóstolo Paulo está dizendo que isto é necessário, que é bom nós fazermos isso, tirarmos um tempo e valorizarmos esse convívio na igreja, nos esforçarmos para termos um bom convívio com nossos irmãos na igreja. E nós vemos que o apóstolo Paulo falando isso, ele não está falando somente à igreja, ele está também falando da boa convivência e a valorização da família, do lar. E nós vemos muitas vezes, em detrimento do ativismo na igreja, nós deixamos de dar o valor devido à nossa família, o cuidado que a nossa família necessita e precisa, o nosso lar, por causa do ativismo na igreja, estar sempre com muito compromisso na igreja. E Deus também não quer ativismo na igreja. Deus quer que nós façamos a obra dele, mas não com um ativismo de fazer por fazer, mas fazermos com amor, não esquecendo a nossa família, não esquecendo a esposa, o esposo, não esquecendo os filhos que precisam de nós. E nós vemos que em muitos lugares também, filhos de pastores estão descrentes e afastados porque o pai não deu o devido valor aos filhos, dando mais valor ao ativismo da igreja do que à própria família. Então, olha, veja com atenção essa questão. E professor, fale disso na sua sala de aula. Comente sobre isso, porque é algo muito importante. Devemos lembrar que a igreja começa em casa. Então nós esquecemos da família, a nossa igreja vai ter problemas com certeza. Eu enfatizo mais uma vez hoje, muitos dão mais importância ao ativismo do que à sua própria família, e não é isso que Deus quer. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que um incrédulo. Então, preste bem atenção no que o apóstolo Paulo está ensinando aí no final da sua carta e vamos colocar isso em prática. Certo? Vamos para o segundo tópico da nossa lição, que diz as ameaças às relações interpessoais. Está aí subdividido em 2 subtópicos, que vai falar a respeito do individualismo, sensualismo e antinomismo. O apóstolo Paulo aí, ele ainda não havia ido a Roma, mas percebendo que os falsos mestres, os falsos ensinadores estavam por toda parte, então promovendo dissensões, promovendo escândalos contra a doutrina da verdade, então ele inclui ali essa advertência aos crentes de Roma. Esses falsos mestres, eles queriam ganhar dinheiro
distorcendo a verdade. Eles diziam o que as pessoas queriam e gostariam de ouvir. E eles realmente subtraíam valores das pessoas. Era um hábito naquela época. Os missionários, os pregadores, os ensinadores, eles chegavam em uma cidade e eles eram recebidos nos lares das pessoas. E eles recebiam ofertas também por isso. Mas esses falsos mestres, eles tinham uma estratégia diabólica. Além de desfazer o que o apóstolo Paulo já havia ensinado o evangelho, eles ainda subtraíam, eles queriam o dinheiro daquelas pessoas, eles também se aproveitavam da hospedagem que aquelas pessoas ofereciam. Vejam bem que isso também não é muito diferente dos dias atuais. É muito comum ainda hoje esse tipo de gente em nosso meio. E nós precisamos ter também esse cuidado de, ao recebermos uma pessoa, saber de onde vem, né? Conhecer onde ela serve a Deus, como é o testemunho dessa pessoa lá. Então Paulo advertiu os crentes em Roma, os crentes romanos, que quando eles ouvissem qualquer ensinador, deveriam verificar o conteúdo do que estava sendo ensinado para não serem enganados. O apóstolo Paulo, ele fala para aqueles crentes lá em Roma que eles deveriam averiguar o ensinamento, analisar se aquilo condizia com o que eles tinham no evangelho. Então, veja bem, o apóstolo Paulo tinha essa preocupação e eu e você também precisamos ter essa preocupação hoje, porque os cristãos de hoje que não estudam a palavra de Deus, que não dão espaço para a palavra de Deus, serão facilmente enganados. Aqueles que não lêem a Bíblia são facilmente enganados. E também nós podemos dizer que esses ouvintes superficiais, eles facilmente são iludidos. Então, eu conclamo a você, professor, a falar com a sua classe. Se eles já estão aí, esses alunos, é porque querem ser ensinados, e isso é uma boa coisa. Com certeza, dificilmente eles serão enganados. Por outro lado, existia também e existe ensinadores cristãos autênticos, que são motivados por uma fé sincera, por um desejo de fazer o que é certo. Tanto Paulo quanto Pedro condenava os mestres gananciosos e mentirosos. Isso está relatado na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, o capítulo 6 e o versículo de número 5. Então, hoje ainda existe essa classe de ensinadores e nós, quanto obreiros, quanto ensinadores, precisamos falar contra esse mal que tem vindo sobre as igrejas dos dias atuais. Paulo, provavelmente, ele se referia aos gnósticos. Alguns desses gnósticos afirmavam que a matéria, o corpo, era ruim, era mau. Então, alguns desses falsos mestres, eles afirmavam o quê? Que Jesus não poderia ser Deus. Ensinavam também e afirmavam, às vezes categoricamente, que ele não poderia ter sido um homem real. Então, veja cada heresia que eles estavam ensinando aos membros dos lugares aonde eles passavam. Esses mestres permitiam e até mesmo encorajavam, veja só, todos os tipos de atos errados e imorais. Eles incentivavam especialmente os pecados sexuais. Então, irmãos, nós precisamos estar de olhos e ouvidos bem abertos, porque nós vemos aí na mídia muitos ensinamentos errados e que, se nós não tivermos cuidados, nós acabamos aceitando como algo sério e verdadeiro, quando não é, quando são ensinamentos antibíblicos. Veja bem, então, que esses falsos mestres, com as suas palavras suaves e mansas, eles atraíam aqueles que gostavam de ouvir o que lhe agradassem, o que eles queriam ouvir, o que não é diferente dos dias atuais, é muito igual ao que nós encontramos hoje. Nós vemos mestres que oferecem ao que eles chamam de clientela, o que eles querem ouvir. Aqueles falsos mestres que o apóstolo Paulo estava se referindo, não são diferentes dos atuais. Estão oferecendo o que as pessoas gostam e querem de ouvir. E com isso,
muitos se chegam a ele e muitos ouvem e até mesmo gostam. É o que acontecia também naquele tempo, e o apóstolo Paulo foi adverti-los, e serve para mim e para você hoje também essa advertência. Termos cuidado com esses falsos mestres que vêm com seus falsos ensinamentos, e aqueles que não têm um estudo, que não se preocupam em ler a Bíblia Sagrada, facilmente são enganados. Vamos então para o terceiro tópico da nossa lição. A fonte das relações interpessoais está aí subdividido em 2 subtópicos. Existe em razão da sabedoria e soberania de Deus, existe em razão da graça de Deus. O apóstolo Paulo, ele responde às principais correntes de pensamento da época. Aos estoicos, panteístas, ele afirma que Deus é pessoal e foi a pessoa de Deus quem criou o universo, o cosmo, no original grego. Depois declara aos epicureus que a partir de uma única família, e primeira família também, Adão, que é a palavra que significa humanidade, ou melhor dizendo, que significa em hebraico homem, assim como Eva, que significa humanidade, mulher, Deus criou todas as famílias da terra, atenienses, gregos, bárbaros, judeus, gentios. Então, o apóstolo Paulo fala aos atenienses que criam que a humanidade havia brotado da terra. Eles não estavam totalmente longe ou totalmente errados, da verdade, mas estavam perdidos, essa aqui é a questão. Deus não apenas foi responsável pela criação, mas deu atenção aos detalhes, planejou o tempo exato em que cada uma das nações teriam seus momentos de glória e de queda, determinou áreas geográficas precisas onde cada povo deveria então viver e multiplicar-se. A terra e a humanidade não ficaram ao acaso, como pregavam os epicureus. Veja bem que o apóstolo Paulo ele esclarece em Romanos que o plano que havia estado oculto desde os tempos eternos, os profetas que então escreveram vários livros do Antigo Testamento, que não estavam totalmente assim cientes do significado de suas próprias palavras, mas eles escreveram muito. Então veja bem, por ordem de Deus, o soberano Deus então instrui e dá ordem para que os profetas pudessem escrever acerca do cumprimento desse mistério, a vinda do Messias, a salvação dos gentios e o retorno dos judeus agora, após a vinda de Cristo, e também o crescimento da igreja. O que eles escreveram estava sendo entendido agora, como nós vemos em Lucas capítulo 24, dos versículos 44 e 45, e na primeira de Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 12. Paulo, então, ele exclama que é maravilhoso estar vivo quando o mistério, o segredo de Deus, o seu modo de salvar os gentios está se tornando conhecido por todo mundo. Todas as profecias do Antigo Testamento estão então se tornando realidade. E Deus está usando Paulo como seu instrumento para proclamar as suas boas novas. Tudo por soberania e graça de Deus. Por isso, devemos, todos nós, dar a Deus glória por Jesus Cristo para todos sempre. Nós vemos que o apóstolo Paulo, então, ele é agradecido a Deus, porque Deus está tornando em realidade tudo aquilo que os apóstolos, melhor dizendo, que os profetas haviam escrito. Passamos então para a conclusão desta lição, que nós vemos que Paulo, ele sempre valorizou o relacionamento saudável entre as pessoas, é o que nós vemos nesta lição. E ele advertiu também a igreja de Roma sobre o perigo dos falsos ensinamentos, as contendas na igreja e, consequentemente, na família. Então, nós observamos que a preocupação do apóstolo Paulo, ela está sempre ligada à família, não somente à igreja. Ele nos ensina a sermos gratos por todos que nos ajudam de alguma forma e nos incentiva a glorificar a Deus, que é a origem de toda a harmonia e graça dispensada a nós. Como é maravilhoso nós entendermos
o que o apóstolo Paulo deixou registrado e nos ensina de maneira tão extraordinária. Eu quero aqui terminar este trimestre com um versículo que está em Daniel, capítulo 12, e o versículo de número 3, que diz assim: os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Eu agradeço a Deus por sua companhia e convido você a continuar comigo na próxima semana, onde nós estaremos iniciando o próximo trimestre das lições bíblicas da CPAD. Que Deus te abençoe grandemente, que você tenha uma excelente aula. Até a próxima. Muito bem, terminamos mais um comentário da lição da Escola Bíblica Dominical, da nossa revista da CPAD. E eu convido a você a inscrever-se no nosso canal, deixe lá o seu joinha, compartilhe nos seus grupos, com seus amigos, para que mais pessoas possam conhecer esse trabalho e que a bênção de Deus seja sobre a sua vida. Eu agradeço a você por estar conosco, convidando, esteja conosco na próxima semana, com certeza teremos mais subsídios que irão auxiliá-lo na sua ministração da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe.